Dá para negociar? Reforma da Previdência, BPC. Deputado Mauro Benevides Filho. Deputado Kim Kataguiri. A reforma como está agora, ela não tem condição de ser aprovada porque vai afetar os mais pobres, os menos favorecidos. Porque hoje a regra é média atualizada das 80% maiores contribuições, isso em função de que no início do mercado de trabalho você ainda tem contribuições muito baixas, hoje ela muda, média de 80% para média das 100% contribuições. Só essa medida significa reduzir o salário, a aposentadoria, neste caso, de pelo menos 13%, que eu acho uma tungada muito grande. Tá, o sistema previdenciário não é um sistema de assistência social, né? Não foi feito para fazer caridade. Então a contribuição precisa ser proporcional àquilo que vai ser o prêmio posteriormente. Afinal de contas, a aposentadoria não é nada mais que um seguro contra a velhice, né? E o seguro precisa ter o recebimento proporcional àquilo que ele vai pagar posteriormente. Como vamos aumentar o tempo de contribuição? Como vamos aumentar idade? Vamos aumentar as alíquotas? Temos que ter aqui, no cálculo da aposentadoria, a gente tem que ter aí um regramento de aumento, neste caso, de aumento de percentual, mas não precisa ser de todas as contribuições. Mas na maior parte dos países do mundo, principalmente os desenvolvidos, é até mais grave, até mais duro do que está sendo proposto pelo governo, né? Porque aqui ainda se fala de uma média de tudo que foi contribuído pelo cidadão para que no final haja até a possibilidade de você se aposentar com 100% dessa média. No mundo, quando bate 60% é muito. No Japão é 30%, né? Você conta muito mais com a poupança que o cidadão faz, que infelizmente a gente não tem essa cultura no Brasil, do que com a aposentadoria em si. Então, o argumento de que ao redor do mundo a gente tem uma média ou uma regra mais suave não me parece correto. Você falou muito bem. No mundo mais desenvolvido, que não é o caso do Brasil, o padrão salarial desses países é muito mais elevado. Nós estamos falando aqui, nós temos 35 milhões de brasileiros que estão com aposentadoria de um salário mínimo. Ainda tem a maior atrocidade do que é mexer no BPC. Nós estamos falando de uma família, de uma pessoa que faz parte de uma família, que tem renda familiar, 1/4 do salário mínimo. Não faz sentido a gente mexer nesse momento, porque nós precisamos de ter, no mínimo, um salário mínimo. Na verdade, não existe mudança rígida no BPC, porque quando você pega o próprio impacto fiscal, na verdade o que você está fazendo é até deixando a regra melhor, né? Mais benéfica para o beneficiário, porque hoje você só recebe a partir dos 65 anos. A proposta é você receber a partir dos 60, não é um salário mínimo, mas quando você coloca na ponta do lápis, trazendo a valor presente, seria exatamente a mesma coisa de você pagar um salário mínimo a partir dos 65. Pergunta para o cara que está lá com 60 anos de idade para esperar mais 5 anos para receber um salário mínimo, se ele quer receber antecipadamente os R$400 ou se ele quer esperar até os 65 anos para receber um salário mínimo. Eu tenho certeza de que o cara que está precisando prefere muito mais antecipar o benefício e, no geral, dos 60 aos 70, conseguir distribuir melhor esse benefício do que esperar até os 65 só para ganhar o salário mínimo. Totalmente equivocado na minha análise, porque de 65 a 70, R$1.000 por mês, por ano 12 mil, vezes 5 anos, são 60 mil. Se a gente antecipa, como é a parte boa que o governo está dizendo, para 60 anos com 400 vezes 12 dá 4.800, vezes 10 anos dá 48 mil. Portanto, dá uma diferença menor de 12 mil. É perda na população mais pobre que o Brasil tem. Isso não passa nessa casa. Não passar ou não passar já é outra questão, né? Eu também acho que não passa, mas eu não acredito que seja pior para os mais pobres, mesmo porque existe, né, o valor das coisas é subjetivo e evidentemente as pessoas receberem no presente é muito melhor do que receber no futuro, né? Valorizam muito mais eu ter uma Ferrari hoje do que eu ter uma Ferrari daqui a 5 anos. Evidentemente que não é esse o caso, eles não vão ganhar uma Ferrari, mas o benefício de você ter imediatamente aquele dinheiro na sua mão para você resolver essa situação imediata, é claro, sem falar que esse é um valor, como você mesmo disse, de passar ou não passar, negociável.